Bem-vindo a um novo episódio de Geocaminhos. Eu sou o Esteban Santarro e, como sempre, estou acompanhado da Catarina Ribeiro. Olá, Catarina. Bom dia, Esteban. A cada 2 semanas sentamos para conversar com um professor ou investigador do Departamento de Geociências da UA para aprender tudo sobre os seus caminhos geológicos. Hoje temos o prazer de estar com o professor Luís Menezes Pinheiro, professor associado na Universidade de Aveiro e especialista em Geofísica Marinha e da Geofísica aplicada à prospecção de hidrocarbonetos. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Começando então pelo início, o professor concluiu a sua licenciatura em Engenharia de Minas na Universidade do Porto em 1981, para seguir depois a área na Geofísica Marinha. O que é que levou o professor a mudar de caminho e seguir para esta área e para a da Geofísica aplicada à prospecção de hidrocarbonetos? Olha, quando eu tirei o curso, no meu curso uma das áreas mais fortes foi as áreas de Geofísica, Física, Matemática, Computação, Programação. Foi uma das áreas muito fortes que eu tive e, portanto, vários dos que fizeram o curso comigo acabamos, como foi uma das áreas que nós gostamos mais, essa parte toda ligada à Geofísica, pensamos em seguir essa área. Mas inicialmente eu fiz estágios em Minas, estive nas Minas de Urânio, da Algeiriça, depois fiz estágios em túneis e barragens na Somag, mas depois abri um lugar em Aveiro exatamente na área que eu gostaria, que era a prospecção geofísica. E, portanto, essencialmente mais virada para a parte mineira. E, portanto, eu concorri, ganhei o lugar, entrei logo aqui e, portanto, decidi dedicar-me à parte da geofísica aplicada. Como na altura nós tínhamos tido poucas bases de geofísica aplicada, tínhamos tido bastante a parte teórica, mas aplicada muito pouco, pediam dos especialistas maiores que nós tínhamos em Portugal, que era o professor Rocha Gomes, se poderia assistir às aulas dele e se poderia fazer trabalho de campo com ele. E então, durante vários anos, eu e o professor Fernando Almeida daqui, fomos com ele para a área de Caminha e para a Serra d'Arga e fizemos vários anos de prospecção no campo com eles em Geofísica Mineira. Entretanto, mais tarde, fiz o meu mestrado aqui na área de processamento de sinal, na eletrónica, ligado ao processamento de dados geofísicos também, essencialmente magnetismo e gravimetria, e depois surgiu a oportunidade em 1985 de começar a trabalhar na área da geofísica marinha. E, portanto, fiz o meu primeiro cruzeiro em 86 e pronto, descobri que realmente aquilo era aquilo que eu gostaria. Depois fui-me doutorar na Inglaterra nesta área e desde aí tenho trabalhado na geofísica marinha e agora mais nas áreas globais do oceano nos últimos anos. Certo. O professor agora referiu que foi tirar o seu doutoramento na Inglaterra, no Colégio Imperial de Londres. Quais são as principais diferenças que o professor constatou entre o ensino português e o ensino inglês? Bom, há muitas diferenças. Quer dizer, eu também, os contactos que eu tive foi com as grandes universidades inglesas. Portanto, eu doutorei no Imperial College, mas estava também no Instituto de Ciências Oceanográficas, que trabalhávamos diretamente com a Universidade de Cambridge. Portanto, as duas universidades por onde eu andei nessa altura foram essas duas, e depois mais tarde também em Oxford, com um aluno de doutoramento que orientei lá. E nessas universidades o ensino é bastante diferente, mas também começa logo por uma questão. Os alunos, para entrarem, acho que têm que ter 3 A's nas áreas principais, senão não entram. Ou seja, a formação de base dos alunos que entram nesses sítios, portanto, eu talvez tenha uma visão um bocadinho parcelar, porque tenho uma visão que não é do genérico das universidades, estamos a falar de algumas universidades de todo. Portanto, aí, digamos, há uma dinâmica muito grande. Portanto, os alunos, nós temos sessões, por exemplo, nós no Imperial tínhamos a sessão de Geofísica todas as semanas, não sei se era à sexta ou coisa assim, à quarta tínhamos estrutural e outras áreas do departamento, estava tudo cheio, abarrotado de alunos, todos os alunos iam. Aqui em Portugal, quando nós tentamos fazer isso, quase temos que andar a levar aluno a aluno e quase chamar a senhora da limpeza para a sala não ficar vazia. Portanto, há uma diferença de atitude e acho que também o facto de que os alunos da Inglaterra, a maior parte deles, pagam eles próprios, são eles que pedem empréstimos para tirar o curso, têm um empenho completamente diferente nos cursos. Portanto, isto é em termos dos alunos, mas os alunos também contam para a parte do ensino, que isto é uma coisa bionívoca. Da parte dos professores, o que é que eu noto? Bom, por um lado, é um ensino que tem um caráter bastante prático, mas em termos de exigência é muitíssimo alta. Ou seja, eles saem com uma formação
Eu acho que em algumas coisas aprendem a aplicar diretamente uma série de coisas que nós aqui em Portugal o ensino é um pouco mais teórico, mas em termos de nível de exigência, nestas universidades pelo menos é extremamente alto, ou seja, quer nos cursos de ensino normal, quer nos mestrados, eu acompanhei mais mestrados e doutoramentos, é extremamente exigente, quer dizer, portanto as pessoas trabalham imenso, mas também os que entram regularmente são alunos que têm notas muitíssimo altas, portanto tudo isto ajuda muito a que se possa também puxar mais o nível. Agora, eu diria que o nosso ensino em Portugal é bastante bom, quer dizer, de uma forma geral, quando nós saímos, e estou a dizer isto tem sentido, quando nós saímos e vamos para uma universidade destas, se vocês foram bons alunos cá em Portugal, não ficam atrás dos outros alunos lá fora, quer dizer, não há aquela coisa, vem um aluno de Portugal, eles vêm com muito má formação. Não, muitas vezes até ao contrário. Nós levamos uma formação mais transversal e com mais bases, as bases científicas iniciais, eu penso que até em alguns aspectos não são piores, e portanto temos uma certa facilidade de nos adaptarmos a uma série de coisas novas, enquanto que muitas vezes o ensino em Inglaterra é um pouco dirigido para uma área mais específica e eles têm mais dificuldade em se adaptarem a coisas novas. Agora, eu devo dizer que gostei muito do sistema de ensino em inglês, nos mestrados, etc. Mas pronto, também nós tínhamos a sorte de trabalhar com algumas das pessoas-chave em muitas destas áreas, mas mesmo assim poderiam ser pessoas que não teriam jeito para ensinar. Eu acho que eles tentam simplificar muita coisa, mais do que nós cá, mas depois quando passam para o passo seguinte há um salto muito grande. Portanto, começam por coisas relativamente simples, mas depois de repente há um salto muito grande. Mas eu sou um grande adepto do tipo de ensino inglês, apesar de tudo. Certo. Depois de acabar o seu doutoramento, o que fez o professor voltar para a Universidade de Aveiro, onde concluiu o seu mestrado? Quer dizer, eu voltei para a Universidade de Aveiro, para já, porque, por um lado, tinha aqui um lugar. Nós, antigamente, quando eu me formei em 1981, vulgarmente não era como hoje, onde vocês têm, enquanto são alunos, concorrem a uma bolsa de doutoramento e fazem o doutoramento e depois é que vão ver que hipótese de emprego é que têm. No nosso caso, nós éramos contratados como assistentes estagiários para as universidades e depois já dávamos aulas, etc. Eu fartei-me de dar aulas quase todas as disciplinas, desde mineralogia, quer dizer, cristalografia, raio-x, geomorfologia, cartografia, enfim, todas essas coisas. E portanto, o que é que significava? Nós, quando íamos fazer o doutoramento, tínhamos dispensa de serviço docente durante X anos para fazermos o doutoramento. Portanto, tínhamos obrigação de voltar para o país e darmos aqui aulas durante um período pelo menos equivalente. E, portanto, isso fazia parte das regras do jogo. Portanto, a pessoa não vir não era uma boa ideia, nem sei se teríamos que devolver uma parte do dinheiro das bolsas, etc. Portanto, havia um compromisso que a pessoa, quando acabava o doutoramento, voltava para cá, até porque tinha serviço suficiente para dar. E, portanto, mas quer dizer, também tive muito gosto em voltar para cá, porque eu acho que nós aqui temos coisas muitíssimo boas. Acho que em Inglaterra é verdade que a produtividade é maior, tudo está feito para nós produzirmos. A pessoa começa às 9, sai às 5 e sente que produziu imenso. Aqui entramos às vezes às 8h30, saímos às 7 ou 8 da noite e sentimos que produzimos pouco. Portanto, mas apesar de tudo, eu acho que é muito importante que as pessoas que têm hipótese, como eu tive, de se doutorarem em outros países, tragam essa experiência para o nosso país e que a gente consiga aqui desenvolver uma série de coisas, porque pronto, vocês veem que é possível fazer coisas nesses países, nem sempre é fácil. Eu tentei instituir aqui essas palestras regulares e a maior parte das vezes aquilo caiu, porque depois não tínhamos alunos a assistir, etc. Portanto, mas continuando, mas houve, por exemplo, eu já fui diretor do serviço do Departamento de Geologia Marinha do Instituto Geológico e Mineiro, e quando fui para lá instituí essa questão das palestras. Isto foi em 97, ainda hoje em dia continuam a ter palestras todas as semanas e funciona. Portanto, é mais no ensino universitário que isto não funciona. Passando agora para o lado mais profissional da sua vida, desde 2017 o professor é presidente da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. Qual é a importância que esta comissão tem na sociedade e
como é que o professor chegou a este cargo? Como é que eu cheguei a isso? Aqui há muitos anos, em 2001, eu fui convidado para apresentar na Unesco, ainda não tinha nenhuma ligação com isto, mas tinha feito imensos cruzeiros de investigação a ligar os aspectos da biosfera com a hidrosfera e com a litosfera na parte marinha. Fiz 11 anos de trabalhos desses, com navios russos, etc. E então fui convidado, numa altura, para apresentar o que se chamava a Panikkar Memorial Lecture na Unesco. Numa das assembleias, fui convidado para fazer uma apresentação sobre os processos de interação litosfera-biosfera na Unesco. E nessa altura conheci lá o professor Mário Ruivo, era o presidente do Comitê Português para a COI e tinha sido secretário executivo da COI, da Comissão Oceanográfica Intergovernamental. A partir daí começamos a ter contactos regulares, depois em 2009, depois eu estive também em outras áreas, depois em 2009 ele convidou-me para entrar para o Comitê Português para a COI, em 2011 passei a vice-presidente e depois a partir de 2017 passei a presidente do Comitê Português para a COI. E desde aí temos sido sempre eleitos para o Conselho Executivo da COI, portanto eu faço parte do Conselho Executivo desde essa altura. Fomos eleitos agora, acabamos de ser eleitos agora há pouco tempo e, portanto, vou ter mais um mandato de 2 anos. Portanto, foi por aí que eu comecei a trabalhar nestas coisas da COI, começou com esse convite para ir lá fazer essa palestra. Entretanto, quais são os objetivos da COI? Portanto, a COI coordena os grandes programas de observação oceânica, de investigação a nível internacional, de capacitação de países em desenvolvimento. Portanto, nós somos 150 países, temos programas para apoiar a África, países da Ásia em desenvolvimento, países do Pacífico. Temos, portanto, uma componente muito grande na literacia do oceano, a nível global. A grande rede de observação, que é o Global Ocean Observing System, é um programa da COI. As grandes bases de dados também oceânicas são promovidas pela COI. A Carta Global dos Oceanos, a GEP, que toda a gente usa, é um produto da COI e da Organização Hidrográfica Mundial. Portanto, trabalhamos a nível do oceano, a nível de todo o globo, com os 150 países que fazem parte e, portanto, é um organismo que eu acho que é extremamente importante. Faz parte das Nações Unidas, portanto, nós estamos sediados na Unesco, somos Nações Unidas, temos o nosso próprio representante nas Nações Unidas, não é a Unesco que nos representa, somos nós próprios. E, portanto, neste momento, inclusivamente, lançamos a década da ciência dos oceanos para o desenvolvimento sustentável, 2021-2030, que esperamos vá mudar o estado atual de degradação do oceano e vá permitir dar um avanço muito grande em termos do conhecimento do oceano, da sua proteção, etc. Ok. Em 2021, ou seja, este ano, o processo de rifting e estrutura litosférica na transição continente-oceano no Mar Sul da China e na margem oeste ibérica, também denominado ProLift, que o professor dirigiu durante 2 anos, chegou ao seu fim. Quais é que foram os aspectos importantes deste projeto e qual foi o seu contributo para o estudo destas regiões? Pois, eu trabalho nessas questões da estrutura das margens continentais e dos processos de rifting, da abertura dos oceanos e evolução dos oceanos, desde que fiz a minha tese de doutoramento em Inglaterra. Portanto, desde aí tenho trabalhado ininterruptamente nisso e desde 2000 e pouco, 2003, acho que foi em 2003 que me convidaram para ir fazer uma apresentação na China sobre hidratos de gás, que era uma área em que eu estava a trabalhar também e continuo ainda a trabalhar um pouco. E aí comecei a criar bastantes contactos com os meus colegas da China, desde aí convidaram-me várias vezes para ir lá, tenho tido vários projetos conjunto com eles e este é mais um, este projeto é mais um, onde fazemos uma comparação dos processos de rifting aqui na margem portuguesa, que está bastante bem estudada, e com a margem do sul da China em particular, que neste momento está extremamente bem estudada. Portanto, e os processos são mais ou menos complementares, ou seja, há algumas diferenças entre uma e outra. O projeto foi muito prejudicado por causa desta questão Covid, mas tivemos alunos a serem coorientados entre os dois lados. Neste momento, um dos meus alunos de doutoramento está a terminar o doutoramento sobre isto, mas precisamente porque tivemos as dificuldades de ir à China, portanto fizemos várias reuniões conjuntas, vários encontros científicos, etc. Mas ele está concentrado neste momento essencialmente na nossa margem
porque a ideia de ele estar na China há vários meses teve que ser abandonada por causa da questão do Covid, nomeadamente quando ele apareceu na China, no início. Mas, portanto, é um projeto exatamente para estudar a evolução de margens continentais, usando dois casos bastante bem estudados no mundo, quer do ponto de vista geofísica, geoquímica, a perfuração científica. Portanto, isto permite ter uma visão global como é que ocorrem estes processos. Em 2018 foi publicado o livro Dragagens, Questões Ambientais e Monitorização, escrito pelo professor e em conjunto com outros 4 colegas. Qual o assunto abordado no livro? O assunto são as dragagens. Portanto, esse é o segundo volume e vamos agora avançar para um terceiro volume e vamos ter uma sessão agora, em princípio será em outubro, do terceiro curso técnico de dragagens. Portanto, a questão das dragagens nas áreas portuárias é uma coisa extremamente importante por causa das necessidades que eles têm de acesso de navios. Há um assoreamento mais ou menos regular destas zonas e portanto é necessário fazer dragagens de manutenção dos canais de navegação. E para isso é essencialmente crítico ter uma caracterização da espessura de sedimentos, de onde é que existe rocha, etc., para se poderem planear as operações de dragagem. Como nós somos a única universidade do país que tem todos os equipamentos de geofísica marinha para fazer este tipo de trabalhos, a par de nós existe o Instituto Hidrográfico, mas como tipo, a gama de equipamentos que nós temos somos únicos, como universidade, e portanto nós temos sempre feito trabalhos nessas áreas. Já fizemos levantamentos em Peixões, em Setúbal, na Figueira, aqui em Aveiro, vários anos, e portanto temos feito parcerias com os portos no sentido de explorar os vários aspectos das questões de dragagens. Portanto, o primeiro foi sobre aspectos mais técnicos das questões de dragagem, métodos de prospecção, como é que isso se utiliza, etc. O segundo foi sobre os aspectos ambientais e, portanto, este ano vamos ligar às questões mais da engenharia e ligação com proteção da parte costeira e, portanto, todos os temas são complementares. Todos os anos temos um tema novo e tem funcionado muito bem. É uma parceria onde nós temos uma grande parte das pessoas que participam são de portos, outros são da indústria. Tem funcionado muitíssimo bem. E temos tido uma série de alunos também a assistir a estes cursos aqui na Universidade, quer do Departamento de Geociências, Física, Engenharia Civil, e tem corrido muitíssimo bem. Qual é que foi o projeto que mais marcou ou que mais gostou de realizar na sua carreira? Olha, sinceramente, não sei, quase todos os projetos que eu tenho feito, tenho gostado imenso daquilo. Eu como gosto do que faço, não sei se há talvez um que me tenha marcado bastante, foram 10 anos que fiz de cruzeiros de Training to Research, onde tínhamos uma equipa multidisciplinar, uma grande parte de portugueses, marroquinos, alemães, ingleses, franceses, espanhóis, etc., que utilizávamos um navio russo, que era o Rogatchow, e durante 11 anos, todos os anos fazíamos um cruzeiro de quase um mês. Portanto, foi um projeto grande que, portanto, permitiu, por exemplo, que nós descobríssemos os vulcões do Lama da zona da margem sul portuguesa e do Golfo de Cádiz. Portanto, foi um projeto de grande escala, com muitos anos. Talvez tenha sido daqueles mais marcantes para mim. E talvez o segundo, quando tive a hipótese de mergulhar em submersível a 4.000 metros de profundidade, sim, isso foi também, talvez, quer dizer, é um tipo de marca diferente, não é? Este foi uma coisa pontual, mas de uma escala que não é muito convencional a gente ter. Também participar num navio de perfuração durante 2 meses também foi uma experiência ótima. Mas quer dizer, todos os trabalhos que faço aqui na RIA também, e, enfim, todas estas áreas. Tenho tido a sorte de ter tido sempre projetos, e mesmo estes projetos agora com a Comissão Intergovernamental, em termos de capacitação de países, literacia, etc., podermos atuar a nível do oceano, a nível global, e também os que tenho agora, que estou a desenvolver com a Comissão de Ciência do Mediterrâneo. Portanto, eu fui eleito para Presidente da Comissão de Geociências Marinhas da Comissão do Mediterrâneo, que é presidida pelo Príncipe Alberto Mónaco, e portanto isso aí também está a ser um desafio muitíssimo grande e um prazer. Portanto, eu diria que em toda a minha vida, nem sei se tive assim coisas que considerasse assim más ou projetos menos entusiasmantes. Tenho-me entusiasmado com quase tudo aquilo que faço,
Mas também tem muito a ver com a atitude que a gente põe nas coisas. Não é? Sim. Mas esses dois talvez foram os mais marcantes. Os mais marcantes, exato. Chegamos então ao nosso segmento em que alunos do Departamento de Geologia da Universidade de Aveiro podem fazer as suas perguntas e o professor depois responde. A primeira pergunta é: qual é a experiência que mais provocou medo ou receio no professor? Olha, eu devo isto para parecer que não é normal que as pessoas tenham sempre medo, mas talvez pela minha vida eu sempre fiz escalada, fiz espeleologia, enfim, fiz artes marciais imensos anos. Eu nunca tive propriamente uma sensação de medo ou receio, honestamente, não tive. Tive sensação de situações de algum perigo, em alguns casos, mas vulgarmente, pronto, talvez tenha tido sempre uma atitude positiva de pensar que ia tudo correr bem e, portanto, não senti uma coisa dessas. Portanto, assim, situações, portanto, essa obviamente ir a 4.000 metros é uma situação onde a pessoa pensa, eu vou lá baixar. Mas quer dizer, nunca hesitei nem nada e portanto não tive receio nenhum, sempre pensei que aquilo ia correr bem, e correu bem, quer dizer, aliás, porque, por exemplo, quando vamos ver, todos nós conhecemos, se calhar, ouvimos falar de casos relativamente próximos de pessoas que morreram num desastre, numa estrada, ou outra coisa qualquer, ou com uma doença assim mais complicada, e pessoas que tenham mergulhado em submersível destes de investigação, que vão a vários milhares de metros, que eu saiba nunca ninguém morreu, portanto a chance de morrer é muito mais baixa, não é? Portanto é uma oportunidade maravilhosa, portanto não tive. Outra experiência foi talvez uma vez num desses navios russos, que vulgarmente estes navios, que é um navio de 120 metros, portanto é uma bizarra enorme, em princípio tem sempre dois motores a funcionar, isto foi na altura pós-perestroika e então vulgarmente só tínhamos um motor a funcionar, mas eles eram muito bons a bordo para consertar as coisas e uma vez ficamos no último dia do cruzeiro, onde os nossos alunos portugueses, russos e os marroquinos e os espanhóis e aquela malta toda estava tudo, e nós também, mas estávamos todos na farra do último dia, que havia sempre um discurso, uma festa, depois havia dança durante a noite e enfim, era uma animação muito grande, não havia russo como devem imaginar. Havia também álcool nessas fases e, portanto, era uma coisa de grande animação. E na altura lembro-me que o comandante me chamou lá acima, eu era o co-cientista responsável, era eu, um inglês e o russo. Eles chamaram-nos lá acima ao gabinete do comandante, estava uma malta toda aqui embaixo em festa e disseram que estávamos sem motores e estávamos a atravessar a zona de Gibraltar, estávamos a aproximar de Gibraltar. Portanto, Gibraltar é um dos sítios com mais trânsito, à noite, é um dos sítios com mais trânsito, tráfego marítimo do mundo e com correntes fortíssimas, um navio de 120 metros à deriva num sítio desse é complicado. Portanto, essa talvez tenha uma situação, mas também se me pergunta se tive medo, não tive propriamente, portanto o que é que a gente faz nessas coisas é manter a calma, é a coisa mais importante, porque entrar em pânico é a pior coisa possível, e é preparar tudo o que há de segurança. Aliás, não avisamos logo as pessoas, tratamos todas as condições de segurança com os marinheiros, com os técnicos a bordo, etc. E felizmente a coisa compôs-se. Aliás, o comandante disse provavelmente numa hora nós resolvemos isto, mas precisamos tomar aqui decisões e, portanto, nós preparamos todas as questões de segurança para evitar que maltas atasse a correr e houvesse pânicos a bordo, etc. Estava tudo preparado, felizmente não foi preciso. E também tive uma experiência complicada quando tive que ir a bordo num dos botes, não é um bote salva-vidas, mas é uma daquelas embarcações auxiliares desse navio, que aquilo quando começou a funcionar estávamos com um mar bastante mau, tivemos que ir a bordo buscar uma peça para o motor, foi de outra vez, tivemos que ir estávamos perto de Faro, acho que foi a Faro que nós fomos, e então para quando entramos na embarcação o motor não funcionava e aquilo andávamos lá com um mar um bocadinho mau, o motor não pegava, enfim, foi uma grande festa para aquilo pegar, depois aquilo pegou, falhou várias vezes durante o caminho o motor até chegarmos à terra, depois começamos a ver que estava a entrar água na embarcação, tivemos que cortar umas garrafas de água que tínhamos lá, porque aquelas pás que tínhamos para deitar água cá para fora não chegavam. E, portanto, aquilo foi uma situação assim um bocadinho épica. Também se me pergunta se tive medo, propriamente não. Aquilo teve alguns aspectos até quase cómicos, quer dizer, eu e o meu homólogo, portanto, que era o professor da Universidade de Moscou,
éramos os dois com os chief scientists do cruzeiro. Pronto, lá fomos fazendo aquilo, um estava em pé, passávamos água de um para o outro para deitar aquilo cá para fora. Foi assim uma situação curiosa. Quando chegámos ao fim, eu lembro-me que ele disse: Luís, vamos beber, hoje somos irmãos de sangue, porque realmente a gente podia muito bem ter morrido numa coisa daquelas. Mas, portanto, foram as únicas situações. Também apanhei uma tempestade muito forte num navio de perfuração, mas também não tive propriamente receio. Mas também são navios muito estáveis, são navios grandes, não é? Portanto, Exato. não posso dizer que tenha tido assim uma situação, pelo menos assim que eu me lembro. Pode-me estar a fugir de alguma, mas de alguma, digamos, cuidados, ver o que é preciso fazer, etc. Sim, receio, medo propriamente não. Medo propriamente não. Mas, quer dizer, nestas coisas, aí é a responsabilidade de como é que a gente atua para resolver os problemas. Exato. Penso que já falou um bocado sobre isto também, mas outra pergunta que nos foi feita foi: qual foi a melhor experiência do professor a bordo de um navio de navegação? Eu diria que talvez a melhor foi quando mergulhei em submersível, Pois. de longe. Portanto, eu tive a hipótese de mergulhar a 4080 ou 4100, 4180, já não lembro exatamente. É 1h30 a descer num submersível, só vai um cientista, vai um piloto e um copiloto, somos nós lá em baixo que gerimos tudo. É um mergulho vogamento de 8 horas e portanto temos 72 horas de oxigênio e, digamos, é uma coisa fora deste mundo. Entramos num ambiente completamente diferente. Quando a gente mergulha, vê os animais com bioluminescência, que é uma coisa giríssima. Depois chegamos lá abaixo, vamos com as luzes todas apagadas, obviamente para poupar energia por causa das questões todas de segurança. Quando chegamos lá abaixo a 4.000 metros, acendem-se as luzes e de repente começamos a ver a vida no fundo do mar. Portanto, é uma experiência fora de série e, portanto, obviamente temos o enquadramento todo geológico da zona que vamos estudar, com métodos geofísicos, e, portanto, depois temos a oportunidade de ir lá, colher amostras, ver in situ como é que são as coisas. Não se compara, hoje em dia nós podemos fazer isso com ROVs, com veículos que têm um umbilical e, portanto, nós podemos estar comandados no navio, mas não tem qualquer comparação com a experiência que é ir lá abaixo. Portanto, gostei tanto que se me telefonassem agora a dizer que tenho hipótese de embarcar amanhã, fazia a mala e ia a correr outra vez. Já tive uma segunda hipótese, mas depois aquilo foi cancelado, que era para mergulhar na zona da Ilha da Páscoa, mas depois foi um cruzeiro francês que foi cancelado e acabamos por não ir, com muita pena minha, porque é de longe talvez a melhor experiência que eu tive. Acho que é tudo por hoje, então. Uma última pergunta antes de acabar. Alguma coisa que o professor gostava de ter tido conhecimento no início da sua carreira e que quer deixar a hoje as pessoas que nos ouçam? Pois eu talvez aquilo que eu gostaria de dizer é que, por um lado, a nível para os alunos, fundamentalmente, penso que isto é mais dirigido aos alunos, Sim. essencialmente dirigido aos alunos. Eu acho que a pessoa ter boas bases do curso universitário que tira é o fundamental. Muitas vezes, se vocês tiverem boas bases, depois podem trabalhar nas áreas mais variadas. Portanto, eu acabei por, e hoje em dia, obviamente, também é fundamental ter um bom inglês de qualquer carreira técnica. Mas, digamos, muitas vezes as pessoas dizem, não sei o que é que vai ser o futuro e tal, e porque é que eu me vou meter nisto, e aquilo, esta cadeira, estou a tirar isto, não sei para que é que isto serve, não sei o quê. Mas, na realidade, vocês terem uma boa base, se for uma base sólida, vocês amanhã podem trabalhar quase em qualquer área. Por exemplo, nós tivemos uma base sólida em programação. Muitos de nós começamos a trabalhar em programação, tenho colegas meus que fizeram programação, ainda hoje em dia trabalham ligados à área da programação. Eu, o primeiro dinheiro que ganhei foi fazer programação para a Solmac, portanto, e tirei engenharia de Minas. Depois fui trabalhar em geofísica porque eu tinha tido boas bases matemáticas, física, computação, entrei facilmente na geofísica. Da geofísica mineira passei para a geofísica marinha, coisas mais profundas, mais complicadas. Portanto, depois passei para essas áreas sem grande diferença e, portanto, sem grande problema. E, portanto, o que eu queria dizer é que apostarem num bom curso dá-vos, e se tiverem boas notas, dá-vos várias margens de saída. Não é? Portanto, acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é a pessoa, portanto, acreditar que a maior parte das coisas são possíveis. Quer dizer, realmente, se a gente quiser, as coisas muitas vezes aparecem. Portanto, acho que muitas vezes é isto que se chama sorte. Eu, nesse aspecto, posso dizer que tive sempre muita sorte. Tive sorte de trabalhar com gente muito boa, tive sorte de aprender com gente muito boa,
tive sorte em imensas coisas, de reparar a uma série de áreas que algumas eu nem sequer sonhava e que tem sido muito bom para mim, mas eu acho que tem muito a ver com a atitude que as pessoas têm na vida. Portanto, as pessoas têm que ter uma atitude positiva, têm que estar preparados para... Portanto, se a pessoa tiver vontade de trabalhar, se a pessoa tiver umas boas bases, depois tudo o resto vai-se construindo. Quer dizer, eu acho que não tenho nenhum aluno ou aluna que tenham sido bons alunos ou alunas que não estejam hoje em dia a trabalhar, e uma boa parte deles nas áreas que gostam, não é? E, portanto, acho que é isso, é as pessoas empenharem-se nos cursos, penso terem essa perspectiva. Aliás, nós somos um país pobre e, portanto, acho que a maneira de nós sobrevivermos é realmente termos gente capaz e, portanto, apostarmos numa geração que realmente é capaz, que tem qualidades de trabalho, que tem boa formação. Acho que é o caminho para nós nos tornarmos um país cada vez mais desenvolvido, não é? Portanto, basicamente são esses os conselhos. Empenhem-se naquilo que estão a fazer, tentem ganhar boas bases, acreditem em vocês, procurem as coisas. Muitas vezes há coisas que parecem impossíveis e depois tornam-se possíveis, quer dizer, portanto, e se vocês trabalharem bem, de certeza que as pessoas vão querer continuar a trabalhar convosco e, portanto, é tudo... umas ações vão desencadear as outras e, portanto, basicamente é isso. Força para a frente. Professor, agradecemos mais uma vez a sua participação neste podcast. Foi um prazer ter estado consigo hoje para conhecer mais sobre a sua vida pessoal e profissional. Esperemos poder contar consigo para uma próxima vez. Muito obrigado, parabéns pelas vossas iniciativas e boa sorte. Obrigado, professor. Até à próxima vez. Yeah. Muito obrigado por ter assistido a mais um episódio do nosso podcast Geocaminhos, organizado pelo Núcleo de Estudantes de Geologia. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para estar sempre a par dos nossos futuros projetos. Não percam igualmente o próximo episódio no dia 30 de julho com o professor Fernando Almeida.